Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Bob, da equipe de produção da banda Panhead. Hoje, dando continuidade à nossa programação, ouviremos o Homem do Barulho. É o nosso batera, Alessandro Meira. Fiquem atentos e vejam o que ele tem a nos dizer. E sempre com a Panhead. Bom, primeiramente um prazer estar aqui falando com você, Alberto, para falar um pouquinho da nossa história, da música, de como que isso aconteceu na minha vida, né? E falar um pouquinho sobre a minha questão musical. E a música para mim, ela nunca teve uma questão de formação. Nunca cheguei a formar, estudar, fazer cursos, né, para me desenvolver na música. Então eu tive que buscar habilidades naturais minhas. E realmente, assim, isso foi uma facilidade muito grande, né? Por ser um músico autodidata, né, sem muitas referências para poder buscar a formação da música, então a gente tem que se desenvolver em cima disso aí. E uma grande facilidade minha é a audição. Eu tenho hoje uma condição muito boa de ouvir as músicas e saber exatamente do que aquele músico, aquele baterista, ele está fazendo. Então é justamente nesse sentido que eu tento aplicar a minha técnica, a apurar a audição, deixar a música cada vez mais nítida no meu universo musical aqui e conseguir reproduzir ela baseado naquilo que eu escutei. E evidentemente, junto com a banda, isso a gente vai praticando 1, 2, 3 vezes até chegar naquilo que eu entendo que está legal para ter um resultado bacana para o efeito da banda. Então, Roberto, cara, minha bateria, né? Como é que a gente foi formando ela? Em 2009, né, eu já tinha 2 anos que eu estava morando em Conselheiro Lafayette, e eu comecei a falar, cara, agora que eu estou morando aqui, eu vou começar a adquirir meu equipamento. Inicialmente eu tinha uma bateria eletrônica, porque eu estava morando em apartamento, né? Poxa, é complicado. Bateria é um instrumento antissocial, né? Não é todo mundo que tem paciência para ficar escutando aquela bateção. E aí, quando eu comecei a formar, eu falei, não, agora eu vou sair da bateria eletrônica, eu vou partir para uma bateria acústica. E muito medo, né? Falei, poxa, o universo tem N instrumentos, como é que você vai saber, né? E cara, da mesma forma como eu sou músico de formação autodidata, também sou autodidata na escolha do equipamento. Eu vou escolher baseado em algumas referências que a gente tem. Eu tinha algumas intenções, eu queria um som mais encorpado, um som de rock tem que ter um peso legal, então eu queria que tivesse uma sonoridade pesada, mas que tivesse notas nítidas na bateria. Então, quando eu comecei a olhar, madeira, você começa a olhar uma série de coisas, qual tipo de pele, aquela coisa toda, tamanho dos tons, tudo isso foi formando e eu acabei chegando num modelo chamado Vision, da marca Pearl, que é uma marca muito legal, uma marca japonesa que fez essa bateria, ela não está mais em linha, mas ela já está comigo, então é quase, vamos colocar aí, um pouco mais de 10 anos, né? Comprei ela em 2009, então a gente já está aí com um pouco mais de tempo com ela, e à medida que eu fui, nesses últimos 10 anos, eu fui equipando ela mais, ela já é bem maior do que ela era inicialmente. E aí onde que eu cresci mais foi na questão dos pratos, que é uma característica minha também, que eu gosto muito de som de pratos, uso muito na música, até um pouco over, mas eu gosto muito, e aí a sonoridade dos pratos, eu tive que ir testando alguns sets, e aí acabei chegando numa série da Zildjian, a série K, que é os pratos que mais assemelham com aquele som brilhante, pesado, e que eu gostaria de ter. Então, é assim eu formei, e hoje minha bateria, ela representa bem aí o peso da nossa mão na banda Panhead. Muito bom, Roberto, muito bom, cara. Boas perguntas, né? E a gente tem que entender um pouquinho como é que a gente foi formado, né? Ao longo disso aí. Então vamos lá, quando foi mais ou menos da minha década aí de 85, mais ou menos, eu ainda bem moleque, né? Na faixa aí de uns 8 anos de idade, Leandrão já estava na música, né? E aquilo era uma coisa muito legal para mim, porque
A música, quando você vê alguém tocando, ela tem uma expressão muito forte em você. E aí eu era pequeno, vendo aquele barulho, né, aquela coisa alta, e aquilo me contagiou bastante. E aí ele foi os meus primeiros contatos com a música. Logo depois, Leandro tentou me incentivar a ser também guitarrista, tocar violão, me ensinou a tocar. E realmente a gente até avançou um pouco nisso aí. Mas não me atraía, as cordas não me atraíam. Não sei te explicar por quê. Mas todas as vezes que eu ia pro ensaio com o Leandro, eu ficava esperando o baterista levantar da bateria para eu ir lá sentar, pegar as baquetas, tocar. E isso, cara, eu ficava realizado. Então eu fiquei naquele momento assim de, porra, o que eu quero fazer é tocar bateria, eu quero tocar bateria. Então já sabia que dali Leandro podia me ensinar a tocar guitarra, Leandro podia me ensinar a fazer os acordes, mas cara, não era o que eu queria, era a bateria. E aí, bateria naquela época pra mim, cara, só tinha a única referência a não ser rock, não tinha por que não ser rock. E aí eu vim formando ao longo da minha idade, né, entrando pra adolescência e tudo mais. E foi o rock que me ajudou a formar, com bandas nacionais, né? Na época tinha muitas bandas como Barão Vermelho, Capital Inicial, essas bandas que despontavam, o próprio Cazuza, Legião Urbana, eram coisas nacionais que a galera curtia na época, e outras bandas internacionais. Na minha época tinha muito, a galera da minha idade, todo mundo escutava, era Led Zeppelin, The Doors, Stones, e aí aquilo ali, tudo mais, cara, é isso que eu quero. E por influência de meu irmão, é claro, não tem como, o rock mais pesado, né, o hard rock ali começou a ficar um pouco mais em evidência. E aí, cara, quando a gente pensou em fazer a Panhead, não tinha outro repertório a não ser os clássicos dos rock internacional.